Questão de número 4 do simulado 8 do grupo do Telegram. Considerando-se que as relações entre as medidas abaixo seguem o prefixo binário, assinalar a alternativa incorreta. Então vamos lá. A gente tem aqui gigabyte, megabyte. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou explicar isso para você do início, tá? Porque senão eu vou explicando aqui picadinho. Além de ficar mais difícil de entender, eu vou dar um monte de volta. Então vamos lá, vamos falar aqui sobre a medição de memória. Então, olha só, presta atenção. O computador, ele entende impulsos elétricos, ou seja, quando tem energia, quando não tem. Tá? É isso que o computador entende. Então, quando você... Outro dia eu vi no jornal... O jornalista falando, e foi mostrar uma reportagem lá sobre informática, e falou que o computador entende 0 e 1. Não é verdade. O computador entende impulsos elétricos que são representados por 0 e 1. Então, quando eu tenho energia, 1, quando eu não tenho energia, 0. E esses impulsos elétricos, a gente dá o nome de bit. Tá? A gente dá o nome de bit. Então, bit é representação de 0 ou 1 e que é a menor unidade de informação, anota isso é importante, o bit é a menor unidade de informação que o computador consegue entender. Mas um bit sozinho ele não faz nada, né? Tem uma música antiga que eu ouvia no carro do meu pai, quando a gente ia pro sítio, né? Meu pai tinha um sítio, minha avó tinha um sítio, e que era assim, uma andorinha sozinha não faz verão. Conhece essa? Você conhece, você está no grupo de risco, né? Tipo eu aqui. Mas um bit sozinho também não faz nada, ele precisa de um conjunto de 8 bits para ele formar um caractere. E o que é um caractere? Olha só, uma letra, é um número, é um símbolo, cifrão, asteriscos, enfim. E um caractere ele precisa então de 8 bits, e a gente dá o nome de byte. O byte, então, ele é o conjunto de 8 bits, ok? Um byte é o conjunto de 8 bits, ou então eu posso falar que ele é um caractere. E aqui eu começo a formar uma tabelinha, ó, B de bit, 0 ou 1, e B maiúsculo de byte, que é o conjunto de 8 bits. Por que o B minúsculo, eu coloquei o bit para B minúsculo e o B maiúsculo byte? Porque essa é a representação. Então, quando você vir na tua prova um B minúsculo, você sabe que é bit. Quando você vir na tua prova o B maiúsculo, você sabe que é byte. E veja que tem bastante diferença entre eles. O byte é 8 vezes maior do que o bit. Percebe? Bom, depois a gente tem o kbyte. O kbyte, ele é igual a 1024 bytes, ó, B maiúsculo, 1024 bytes. Ou eu posso ter uma representação exponencial, que também cai na prova, que é o 2 elevado à 10ª potência. E é por isso que o kbyte ele não é representado por 1000 bytes. Para facilitar esse cálculo exponencial, 2 na 10ª, 1024, ok? Depois do kbyte, você sabe o que vem nessa listinha aí? Então, depois vem o megabyte, 1024 kbytes, ou eu tenho aqui 1.048.576 bytes, né? Esse é o número de bytes que eu tenho no megabyte, ou a representação exponencial 2 na 20ª. E vou subindo a escadinha aqui, né? A professora que não escreve retinho. Depois do megabyte vem o quê? Isso mesmo, gigabyte, que é igual 1024 megabyte. E se na tua prova perguntarem quantos bytes tem num gigabyte? 1.073.741.824 bytes. Professor, esse número ele cai em prova bem difícil, mas já caiu, tá? Já caiu. A representação dele é 2 na 30ª. Professor, eu tenho que decorar esses números aqui?
Olha, é difícil decorar esses números, né? É difícil. Eu repito esses números, deixa eu ver, 23 anos mais ou menos, né? E não é algo que caia tanto. O que você vai fazer se cair na tua prova? Você vai fazer o seguinte, olha só. Números que você tem que saber aqui nessa tabelinha. 8 e 1024. Você sempre vai estar multiplicando ou dividindo por esses números para você saber a quantidade de bits, de bytes lá que o examinador perguntar, né, num CD, enfim. Sempre você vai usar esses números multiplicando ou dividindo, tá? O que você tem aqui, se o examinador perguntar assim, quantos bytes tem um megabyte? Você não lembra esse número, vamos dizer que você não lembra esse número. Mas isso aqui você tem que lembrar. Aliás, toda essa tabelinha aqui, você tem que lembrar. Essa aqui você tem que lembrar, tá? Então, você tem que lembrar essa sequência, bit, byte, kbyte, megabyte, gigabyte. Só isso, gente. O resto você vai colocando, você lembrando essa ordem, o resto você vai lembrar com certeza. Então, você sabe que o kbyte, ele é 2 na décima. 2 na décima é 1024 bytes. Logo, o megabyte é 2 na vigésima. 2 na vigésima dá esse numerozão aqui. Mas você não vai ficar fazendo todas essas continhas, né? 2 na vigésima, imagina. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer 1024 multiplicado por 1024, que vai dar esse número aqui. Então, esse 2 do vigésima vai te lembrar que você multiplica duas vezes, não é 1024 ao quadrado, tá? Não é 1024 vezes 2, é ao quadrado, tá? A mesma coisa aqui no gigabyte. Para chegar nesse númerozão aqui, você vai fazer daí 1024 multiplicado por 1024 e multiplicado por 1024. Você vai usar esse 3 aqui para chegar nesse número aqui, ok? Mas é raro de cair em prova, mas pode estar sim na sua prova. E depois a gente tem o terabyte, 1024 gigabytes e 2 na 40ª potência, ok? Então, você sabendo essa tabelinha aqui, cai ou ainda outras medidas, mais difícil, tá? Esse aqui é o que mais cai em prova. Agora a gente pode resolver a nossa questão. Ele quer a incorreta, presta atenção. Alternativa A, 1 gigabyte equivale a 1024 megabytes, a gente viu que sim. 1 megabyte equivale a 1024 bytes. 1 megabyte, gente, olha aqui. Aqui, 1 megabyte equivale a 1024 kbytes, né? Então, isso que está errado é o nosso gabarito. C, 2 bytes equivalem a 16 bits, certo? Cada byte tem 8 bits, né? D, bit denomina a menor unidade de informação da informática, certinho, conforme eu falei para você. Percebe? Então, é uma questão que muita gente se perde, muita gente acha difícil, mas que com esse quadro aqui você resolve a maior parte das questões que falam, né, deste assunto aqui com esse quadro que eu passei para você, ok? Então, gabarito dessa questão, alternativa B.